E a partir de agora, a gente conversa. Toda semana ela está por aqui. Normalmente ela está na quinta, mas hoje ela veio na sexta-feira. A partir de agora, eu tenho a alegria de receber aqui a doutora Adriane Caldas, médica, psiquiatra. Doutora Adriane, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes e bom dia a todos que fazem o Jornal da Jovem Pan. Doutora Adriane, a gente conversa hoje sobre transtorno de estresse pós-traumático. O que é isso, doutora? É um transtorno que é caracterizado depois que você se submete a uma situação traumática de vida, de ameaça de morte, tanto sua ou como você presencia de terceiros ou de familiares também, que acontece de forma drástica, de forma acidental. Você começa a desenvolver um conjunto de sintomas psicológicos, comportamentais e que começa a trazer problemas, prejuízos para a sua funcionalidade, para as suas atividades da vida diária. Então, você muda o seu funcionamento e muda o seu comportamento e sua parte emocional, né? Quando acontecendo isso, pelo menos por um mês, você tem que buscar a ajuda de um profissional para que esse quadro não se cronifique. Tá? Doutora Adriane, ouvindo a senhora falar, eu me lembro sempre da questão da Covid-19, porque é interessante como algumas pessoas, eu já cruzei com algumas, elas continuam vivendo como se na Covid estivesse, como se na pandemia estivesse. Isso. São pessoas que usam máscara, tem outras pessoas que estão ali com álcool direto e a todo tempo limpando as... Isso é um transtorno? Isso pode ser sim, um transtorno de estresse pós-traumático. É muito característico no transtorno de estresse pós-traumático você evitar situações que possa ter alguma lembrança com o evento traumático. Então, você, de repente, era da linha de frente, eram enfermeiros, né, que viu muitas pessoas mortas ali, e aí você começa, vai para o campo de trabalho e você começa a evitar, não querer ir para aquela situação. Tudo que relembre o trauma, a pessoa não quer ter contato. E com objetos também, que possa lembrar, não só na questão da Covid, mas, por exemplo, a pessoa que sofreu um assalto, né, que teve uma ameaça de morte da vida, se colocou a vida em risco. Se ela viu uma arma, um objeto, aquilo ali pode desencadear, que a gente chama de flashbacks, que são memórias muito reais, como se o evento traumático estivesse acontecendo naquele momento presente, mesmo já depois de ter passado por muito tempo. Então, isso é muito característico do trauma. Você está vivendo flashbacks, sonhos, pensando no evento traumático, ou pesadelos, né? Mas com relação ao evento traumático, situações em que a pessoa que vivenciou isso pode ter alterações emocionais, achar que ela mudar a crença dela, achar que ela é uma pessoa ruim, que é uma pessoa que foi culpada, por exemplo, vítimas de violência sexual, né? Pode ter muita vergonha e achar e sentir que é culpada pelo que aconteceu, né? Então, você muda, você tem um certo distanciamento das pessoas, você não deixa de sentir prazer por coisas que você antes gostava de fazer, né? Você fica mais introspectiva, fica sem querer ter contato social. E tudo que tenha lembranças do evento traumático tem a evitação. Isso é muito característico do TEPT também. Você evitar situações, objetos, pessoas que possam relembrar o trauma. Pensamentos intrusivos. Do nada vem um pensamento relacionado ao trauma, né? E isso é muito angustiante, que a pessoa faz um esforço muito grande para não conseguir ficar relembrando isso. Doutora Adriane, e qual o tratamento do transtorno do estresse pós-traumático? Como as pessoas podem superar isso? O mais importante é a psicoeducação, né? A psicoterapia. Então, de você entender o que é que aconteceu no seu organismo, o que é que dá de alterações a nível cerebral, e de você poder enfrentar essas situações com a ajuda de um profissional especializado. A terapia seria uma terapia que tem mais evidência científica, a terapia cognitivo-comportamental, de você poder realmente desconstruir essas crenças disfuncionais e aos pouquinhos, à medida que você vai melhorando, você vai se expondo àquelas situações para que você perceba que o que você está vivenciando hoje não é o que aconteceu no evento traumático.
porque a memória fica retida, a memória do trauma. E aí a pessoa fica com a sensação de que pode acontecer tudo de novo. Então, qualquer gatilhozinho que possa acontecer, a pessoa volta a ter acesso a essas memórias traumáticas. Então, é mais psicoterapia e a gente também utiliza, em alguns casos, medicamentos. E os medicamentos que a gente utiliza são antidepressivos, normalmente. E algo que é muito importante é evitar o uso de remédios benzodiazepínicos, aqueles ansiolíticos, principalmente no início do evento, logo depois que acontece o evento. Porque os benzodiazepínicos, que são o famoso clonazepam, diazepam, os pães, não é? Os pães, eles vão registrar a memória traumática, eles vão consolidar a memória traumática. Então, a gente evita usar essas medicações. Mas como os pacientes apresentam muito disfunção do sono, dificuldades para dormir, para manter o sono, muitas vezes a gente usa algumas medicações para ajudar no sono que não sejam benzodiazepínicos. Doutora Adriane, e a senhora falava sobre o uso de medicamentos antidepressivos. A pergunta vai exatamente nesse sentido. Esse tipo de transtorno de estresse pós-traumático, ele pode gerar ou ele pode desencadear uma depressão mais aguda, doutora? Pode. E, inclusive, um dos critérios do transtorno de estresse pós-traumático tem alguns sintomas do quadro depressivo. Essa falta de prazer por coisas que você gostava de fazer, uma alteração de humor, pode ter um pavor, um certo pavor, uma irritabilidade maior, acessos de raiva. Mas pode sim, é muito frequente você evoluir para quadros depressivos. Por isso a importância de, quando tem um evento traumático, de que seja tratado, procurado ajuda já desde o início, para evitar as consequências do estresse pós-traumático, que pode ser a evolução para um quadro depressivo. O estresse pós-traumático, ele também é provocado pela perda de pessoas, por esse luto? Isso também acontece, Isso doutora? acontece. Isso é um dos critérios também do TEPT. É não só você estar vivendo uma situação traumática, mas também você presenciar alguma coisa acontecendo. De repente, assim, eu vejo um assassinato na minha frente. Então, eu posso desencadear um estresse pós-traumático. Familiares. Os critérios do DSM, que é os critérios que a gente utiliza para fazer o diagnóstico, ele coloca se você também... o DSM é o diagnóstico... o manual de critérios de diagnóstico para a gente fazer os diagnósticos dos transtornos mentais. E no DSM eles colocam que é algo que tem que ser revisto até, então está sendo revisto no DSM, porque de familiares só quando tem acidentes, quando for de algo drástico, não de um luto normal, considerado normal. A pessoa está adoecida, aí falece, isso não é um critério para o estresse pós-traumático. Mas está sendo revisto isso, né? Porque muitas vezes a pessoa tem todos os critérios de um TEPT, mas porque não foi uma morte acidental, algo repentino ou uma morte mais violenta de familiar, você não é caracterizado como estresse pós-traumático. E outro dado também é que profissionais também podem desencadear o estresse pós-traumático de vivenciar mortes, né? Então, policiais que vê corpos, né? Ou assistente social que vai ter que conversar com algum familiar e aí fala sobre um abuso sexual e aí fica sofrendo depois dessa entrevista. Então, profissionais também, desde que estejam relacionados, a parte do trabalho esteja relacionado com algum acontecimento traumático. Doutora Adriane Caldas, o estresse pós-traumático, ele tem cura ou ele é tratado? Ou seja, é algo crônico que, se não ficar tratando, em algum momento vai desencadear de novo? Ele pode acontecer de você cronificar se você não tratar. Normalmente, com a ajuda de medicamentos e terapia, você resolve em 3 meses o estresse pós-traumático, entendeu? Então, ele se resolve. Mas, se você persistir sem fazer tratamento, pode sim cronificar e pode durar muito tempo, você realmente com prejuízos da sua funcionalidade. Então, prejuízos de memória, prejuízos cognitivos, prejuízos de você deixar de ir para alguma situação social ou dificuldade de voltar a trabalhar por conta dos sintomas do estresse pós-traumático. Então, é fundamental, né, essas pessoas que passam por essas situações traumáticas buscar ajuda de um profissional especializado. Doutora Adriane Caldas, médica psiquiatra. Doutora Adriane, bom final de semana. Muito obrigada. Bom final de semana a todos e até a próxima semana.